Sabe, queridos, o bom de nós confiarmos em Deus é que Deus sempre sabe o que Ele faz nas nossas vidas. Às vezes a gente pensa que aquele caminho é o melhor, e Deus sabe que não é o melhor, porque é fácil nós decidirmos como crentes entre o certo e o errado. Qual é a vontade de Deus, pastor? Às vezes eu ouço algumas perguntas aí que se fazem na internet, que eu não sei se são ridículas, eu não sei se alguém inventou da cabeça ou é para provocar o pregador, mas às vezes as pessoas perguntam algumas coisas tão absurdas, que você sabe o que é a vontade de Deus, não precisa nem perguntar entre o errado e o certo. Pastor, está certo eu ir com a minha namorada para o motel? Você não precisa perguntar se está certo ou se está errado. Você sabe que está errado. Então, você sabe o que é errado e o que é certo. Nós, como cristãos, nós temos a capacidade de discernirmos: isto está errado, isto está certo. Nosso problema é em discernirmos a vontade de Deus quando duas coisas estão certas. Eu vou para a direita ou eu vou para a esquerda. A intenção de Paulo era Paulo, Silas, Barnabé, ir para a Ásia para pregar o evangelho ali. Depois eles foram impedidos pelo Senhor, não sei, a Bíblia não fala como, a Bíblia não fala se houve uma tempestade. O que a gente sabe aqui que Paulo fala depois aos Gálatas Paulo fala o seguinte aos Gálatas: olha, na primeira vez que eu cheguei até vocês, na verdade eu fui por causa de uma enfermidade física, e a minha fraqueza na carne, mesmo assim, não atrapalhou vocês de ouvirem o evangelho. Então Paulo, ele deveria estar com algum problema físico ali naquele momento, que a gente não sabe exatamente, mas alguma coisa impediu-os de ir para a Ásia, e os impediu depois de ele querer ir para a Bitínia, ou uma tempestade, ou uma chuva, ou o navio não partia para lá. Algumas coisas que acontecem às vezes nas nossas vidas e que a gente às vezes não tem uma resposta naquele momento, e pensamos que seja uma porta fechada, mas na verdade, algumas vezes em nossa vida, Deus fecha algumas portas diante de nós para abrir outras que são melhores do que aquelas que nós imaginávamos que seria. Então, era ótima a ideia deles. Na Bitínia tinha uma cidade muito grande chamada Niceia, e Paulo pensou: nós vamos naquele lugar lá que tem muita gente naquele lugar, vamos pregar o evangelho ali, ganharmos vidas para Cristo. Mas Deus o impediu. Algumas vezes nós podemos até pensar e repreender: sai Satanás, porque é só o diabo que não quer que eu pregue o evangelho naquele lugar. Satanás está nos impedindo, mas na verdade a Bíblia diz que foi o Espírito Santo que impediu. Então às vezes a gente precisa ter discernimento para saber quando é Deus que fecha a porta e quando é o diabo que fecha a porta. Porque quando o diabo fecha a porta é porque ele não quer que você alcance o que Deus tem para a tua vida. Mas quando Deus fecha uma porta é porque Ele tem uma porta melhor para você, que você não está enxergando naquele momento. Às vezes, queridos, a nossa visão é extremamente limitada da vida. Sabe, quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor e fala para Ele: Senhor, aqui está a minha vida, o meu coração, os meus caminhos, o meu futuro, o meu tudo, minha casa, meu dinheiro, ou seja, eu entrego tudo para Deus, Deus vai começar a guiar a minha vida a partir daquela entrega, meu amado. E às vezes a gente vai se sentir frustrado porque alguma coisa não deu certo em nossa vida, e na verdade aquilo foi um livramento de Deus, para nos livrar de algum caminho que nós iríamos seguir, que não iria dar certo. A gente não sabe se talvez Paulo fosse para aquele lugar, se ele seria morto naquele lugar. A gente não sabe, a gente não vê o futuro, mas Deus sabe todas as coisas que Ele faz. Eu aprendi na minha vida a ser grato a Deus em todos os momentos ou circunstâncias da minha vida, sabendo que eu coloquei a minha vida nas mãos do Senhor, e o fato de eu ter perdido este avião, ou o fato do meu carro ter furado o pneu, pode ser que lá na frente alguma outra coisa iria acontecer, e o Senhor, na provisão dEle, me livrou de um acidente, me livrou de alguma coisa pior que poderia acontecer comigo. E às vezes alguma coisa assim acontece em sua vida, e você fala: sai Satanás para lá, e você não entende que às vezes é o próprio Deus, porque a Bíblia diz lá em Apocalipse: eu sou aquele que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Algumas vezes Deus fecha portas para nós, não porque Ele não nos ama, mas porque Ele nos ama, porque Ele quer alguma coisa melhor para a nossa vida. Paulo sabia disso daí. A gente às vezes escolhe alguma coisa que é boa, mas às vezes não é o melhor.